Olá, seja bem-vindo ao canal Rádio Intensivo. Meu nome é Diego Gumieri, eu sou professor de radiologia e nesse vídeo eu vou discutir com vocês os aspectos de imagem da consolidação pulmonar. Quando a gente fala de consolidação pulmonar, a gente conceitua ou define como uma substituição do A ou espaço aéreo alveolar por algum tipo de material. Seja esse material fluido, como por exemplo o exudato ou o transudato, ou por células. No caso até de lesões neoplásicas, a gente tem, por definição, esse conceito de consolidação. Entretanto, a pneumonia é de longe a causa mais comum da consolidação e, por vezes, são até consideradas como sinônimos, consolidação e pneumonia. Mesmo que não seja a melhor forma de se conceituar, pode sim, eventualmente, ser encontrado como termos sinônimos. Então, aqui nós temos o espaço alveolar ou a alveolar e a substituição desse espaço é referida como consolidação. O termo condensação, ele já está em desuso e não é a melhor forma de se referir à substituição desse espaço aéreo. Algumas das principais etiologias da consolidação pulmonar são, no caso da insuficiência cardíaca por transudato, insuficiência renal ou baixa albumina, no caso da pneumonia por pus ou exudato, no caso do trauma por sangue, e aqui, no caso da sarcoidose ou do adenocarcinoma, por células. Bom, quais são as principais características que nos permitem diferenciar a consolidação, principalmente no contexto ou cenário de pneumonia, de outras alterações? Então, é uma opacidade homogênea, na grande maioria das vezes, que causa o apagamento dos vasos. Isso nos ajuda a diferenciar, por exemplo, a pneumonia da atenuação em vidro fosco. No cenário da atenuação em vidro fosco, nós temos a preservação dos vasos pulmonares. Esse apagamento acontece porque nós temos um aumento da densidade do espaço alveolar que vai obliterar o vaso adjacente. Nós, na grande maioria dos cenários de infecção pulmonar, não temos perda de volume. Então, nós não temos perda de volume, ou se tiver uma perda, é muito pequena. Os contornos são mal definidos, exceto na região em contato com a pleura. Isso é importante, porque nós temos o desenho da pleura causada por essa opacidade mal definida. E por que uma parte dela é mal definida? Porque ela está em progressão, ela pode estar em progressão, em evolução. A área de contato com o mediastino ou diafragma ocorre o apagamento da borda. A essa característica nós chamamos de sinal da perda da silhueta. Por quê? Nós temos um aumento da atenuação, um aumento da densidade local, que vai se aproximar da estrutura de densidade de partes moles. E aí nós temos, quando em contato, essa perda de definição. Os brônquios, eles podem estar aerados, pérvios, e aí nós caracterizamos essa lesão, essa imagem como broncograma aéreo. Então vamos diferenciar as duas principais alterações relacionadas ao aumento de densidade ou aumento da atenuação.
vidro fosco e consolidação. Ambas estão relacionadas ao aumento da densidade. Entretanto, quando nós temos o obscurecimento dos vasos, da densidade é de tal monta que obscurece ou oblitera os vasos, a gente caracteriza como consolidação. Quando os vasos eles são preservados, nós caracterizamos como atenuação em vidro fosco. Por essa característica muito particular da atenuação em vidro fosco e por vezes muito incipiente, ela é caracterizada como um achado tipicamente visto na tomografia computadorizada, porque é um exame que tem uma sensibilidade, uma resolução espacial melhor do que a radiografia. Não quer dizer que a gente não consiga identificar a atenuação em vidro fosco através da radiografia. Aqui só para representar o que seria um alvéolo ou um espaço alveolar normal. Então, na radiografia, ele se apresenta radiolucente ou radiotransparente. Quando nós temos uma consolidação, nós temos o preenchimento desse espaço alveolar total. E quando nós temos um preenchimento parcial, nós não temos todo o cenário de consolidação. Tá? É um preenchimento parcial, a gente caracteriza como atenuação em vidro fosco. Aumentou a densidade, mas não aumentou o suficiente para que eu a denomine como consolidação. Aqui é uma representação, uma ilustração de uma imagem de tomografia mostrando o parênquima pulmonar em preto, a região mais escura, as marcas vasculares, tá? E aqui nós temos um aumento da atenuação, aqui nós temos um aumento da atenuação. Aumentou a atenuação, mas não foi suficiente para poder obscurecer ou obliterar os vasos. Então eu chamo de vidro fosco. Aumentou a atenuação e apagou os vasos. Por que apaga? Porque tem a mesma densidade. Tá bom? Se sobrepõe. Nós chamamos de consolidação. Olha aqui, uma tomografia computadorizada do mesmo paciente com alguns dias de evolução, mostrando o que seria atenuação em vidro fosco, então eu tenho um aumento da atenuação, entretanto, as marcas vasculares, elas são preservadas. Agora aqui não, eu tenho um aumento da atenuação que borra, oblitera as marcas vasculares, então eu chamo de consolidação. Bom, o que seria então o sinal da silhueta? O sinal da silhueta, ele se refere ao apagamento da borda das estruturas, estruturas de partes moles, quando em contato com uma consolidação. Então, eu tenho duas densidades próximas ou idênticas que, em contato, borram a borda, ou seja, apagam a borda de ambas as estruturas, tanto da consolidação quanto daquela estrutura que já ali existia. Então, olha aqui, uma representação do que seria o pulmão e as regiões de partes moles. Ó. Então, eu tenho o mediastino, ou área cardíaca, eu tenho a parte da parede torácica e superior, e aqui o diafragma também com uma densidade de partes moles. Então, quando eu tenho alterações que estão aqui em contato com o diafragma, eu tenho o borramento. Quando eu tenho a obliteração da área cardíaca, eu vou ter o borramento, tá? Obliteração pulmonar em contato com a área cardíaca. Então, eu preciso entender essa representação no perfil para que a gente possa e nos auxilie a topografar as lesões. Então, quando eu tenho alterações que estão a nível do lobo médio, provavelmente ou possivelmente podem borrar a área cardíaca. Quando eu tenho alterações pulmonares no lobo inferior direito ou esquerdo, a chance de borrar o diafragma é alta, porque mais de 80% do diafragma está em contato com os lobos inferiores, direito ou esquerdo. Então ajuda a gente a diferenciar principalmente as lesões de lobo médio e lobo inferior. Aqui, mais uma ilustração. Bom, então aqui, vamos entender. Eu tenho uma lesão, tá? Ilustrativa, que está borrando
a borda cardíaca direita. Então, provavelmente essa lesão se encontra no lobo médio. Olha lá. Então, o lobo médio, porque ele ocupa grande parte, tá, da silhueta cardíaca. Aqui eu tenho uma lesão que ilustrativamente borra o diafragma direito ou o hemodiafragma direito. Então, essa lesão, ela possivelmente se encontra no lobo inferior direito. Ela pode estar no lobo inferior direito e não borrar o diafragma. Aqui eu tenho uma lesão que borra a borda cardíaca esquerda. Borda cardíaca esquerda faz contato com o lobo superior esquerdo, principalmente o segmento lingular. Então, olha lá, segmento lingular do lobo superior esquerdo. Aqui eu tenho uma lesão retrocardíaca a nível pulmonar que borra o diafragma ou hemodiafragma esquerdo. A gente caracteriza essa lesão como uma lesão possivelmente do lobo inferior esquerdo. Algumas áreas negras na radiografia em perfil que nos permitem reconhecer quando pelo aumento de densidade são consideradas na radiografia em perfil como o espaço retroesternal, a região dos brônquios e a região retrocardíaca. Então eu tenho os dois triângulos retroesternal e retrocardíaco. Além disso, um outro aspecto interessante é o sinal do borramento da coluna. Então eu tenho que lembrar que nós temos um gradiente normal na coluna em perfil, que seria o quê? Aqui eu tenho as escápulas, então aumenta a densidade, então a região superior é mais branca, mais opacificada. Conforme nós vamos descendo, para as regiões inferiores da coluna, nós temos uma redução da opacidade, com isso uma radiografia mais escura. Então esse gradiente ele precisa ser avaliado e isso é normal. Bom, aqui eu tenho uma representação do que seria um borramento ou sinal da coluna, né? A perda do gradiente. Então, ó, a radiografia começa opacificada na região superior, e aí ela fica mais escurinha, e aqui já começou a ficar mais branca novamente. Então, aqui eu estou diante de um borramento da coluna em perfil. Está aqui a imagem representando a perda do gradiente. Mais um exemplo, perda do gradiente na radiografia em perfil, relacionável a uma consolidação pulmonar. Olha lá, o nosso paciente, então, ele tinha uma lesão a nível do lobo inferior direito, segmento superior ou segmento apical. Aqui nós temos um aspecto que seria da opacidade homogênea, tá? Em contato com a cisura ou a pleura, nós temos uma delimitação e na região superior a perda da definição com presença de broncograma aéreo. E o volume ele é mantido, ó, a traqueia não está desviada. Então, o aspecto mais clássico do que seria a consolidação pulmonar no contexto de doença infecciosa. Seria então uma consolidação do lobo superior direito, comumente chamada de pneumonia lobar. Aqui nós temos novamente um outro exame, um pouco mais incipiente, mas nós temos o desenho da cisura, uma opacidade homogênea associada a uma perda de definição, também do lobo superior direito. Inclusive aqui eu tenho uma obliteração do ângulo costofrênico lateral direito, possivelmente relacionado a um pequeno derrame ou espessamento pleural. Esse paciente fez uma tomografia computadorizada e na tomografia computadorizada com corte axial, janela de parênquima pulmonar, nós observamos um aspecto de consolidação associado a uma atenuação em vidro fúsico de permeio. Aqui então nós temos a preservação das marcas vasculares, aqui o apagamento das marcas vasculares. Inclusive, eu posso também identificar alguns broncogramas aéreos, ó, muito sutis, tá? Muito sutis. Então, lobo superior direito, né? Segmento
ápico posterior. Olha lá, aqui eu tenho um apagamento da borda cardíaca direita. Então, provavelmente, essa lesão se encontra no lobo médio. Vamos avaliar o perfil. No perfil, nós temos uma opacidade na topografia da silhueta cardíaca, ou seja, no parênquima pulmonar do lobo médio. Aqui eu tenho uma consolidação que apaga o hemidiafragma direito, preserva a borda cardíaca direita, relacionável à consolidação do lobo inferior direito. Aqui eu tenho mais um aspecto de consolidação, preserva a borda cardíaca direita e apaga parte ou parcialmente o hemidiafragma direito. Olha aqui então, a lesão se encontra, né, a consolidação se encontra na topografia do lobo inferior direito. Aqui eu tenho do lado esquerdo, mostrando um apagamento da borda cardíaca esquerda, relacionável principalmente a uma consolidação do lobo superior esquerdo. Olha aqui, inclusive, a marca da fissura maior, dividindo o lobo superior esquerdo de lobo inferior esquerdo. Aqui eu tenho uma imagem que preserva a borda cardíaca esquerda, mas apaga o hemidiafragma esquerdo. Na radiografia em perfil, uma consolidação do lobo inferior esquerdo. Aqui um pouco mais sutil, eu tenho um apagamento do hemidiafragma esquerdo, numa região retrocardíaca. Na radiografia em perfil, a gente observa uma consolidação, inclusive com o sinal do borramento do gradiente da coluna, tá? Do lobo inferior esquerdo. Mais uma alteração, mais uma consolidação, né? Preserva parte da borda cardíaca esquerda, mas apaga o hemidiafragma esquerdo. Uma consolidação do lobo inferior esquerdo. Então, esse é tipicamente o sinal da silhueta, tá? É o apagamento das estruturas em contato, ajuda a gente a topografar a lesão. Aqui eu tenho uma consolidação difusa e a gente percebe que a traqueia ela se encontra levemente desviada, talvez por aumento do arco aórtico, que aqui a gente não consegue observar, porque nós temos um aumento da atenuação difusa bilateral com presença de broncogramas aéreos. Ó. Então, os brônquios pérvios, ó. Então, aqui o sinal do broncograma aéreo. Olha a tomografia desse paciente, mostrando uma consolidação extensa, tá? Bilateral, com presença de broncogramas aéreos. Mais uma consolidação extensa do lobo superior, provavelmente parte do lobo médio e lobo inferior direito. A tomografia desse paciente, o corte axial, janela de parênquima pulmonar, a gente observa uma consolidação extensa do pulmão direito, com alguns broncogramas aéreos. Isso ajuda a gente a diferenciar, por exemplo, se eu tenho um componente de derrame pleural, que aí eu teria o apagamento dos broncogramas aéreos, com presença de nível na tomografia computadorizada, né? Então, mostrando uma consolidação extensa, sem presença de derrame pleural. O vidro fosco. O vidro fosco é um achado tipicamente tomográfico, mas que a gente pode observar na radiografia computadorizada. Isso demanda uma certa expertise e experiência do observador, porque na verdade é um aumento da atenuação muito sutil. Ó, a gente observa então aqui uma divisão do que seria um aumento da atenuação e aqui uma atenuação normal ou atenuação preservada, inclusive bilateral, ó, que está preservada e aqui está aumentada na periferia. É importante que a radiografia seja feita adequadamente e que as escápulas não fiquem, não sobreponham, né, os campos pulmonares, porque aí ajuda a gente a diferenciar essa densidade de vidro fosco. É muito sutil, ó, uma tomografia desse paciente, mostrando, ó, o que seria atenuação em vidro fosco, tá? Na região mais cortical de ambos os pulmões. Isso aqui é um caso de paciente com COVID, diagnóstico de COVID, tá? Então, esse é o aspecto da atenuação em vidro fosco. Aqui, extensas consolidações bilaterais, então é um caso de COVID um pouco mais grave, um pouco mais avançado, já tem um aspecto de consolidação, então a marca
é muito mais evidente do que na atenuação em vidro fosco. Olha lá. Muito mais evidente as consolidações. E aqui mostrando uma tomografia onde nós temos várias atenuações em vidro fosco. Também um paciente com Covid, ó. As marcas vasculares preservadas, ó, preservadas. Então, muito sutil, ó. Atenuação em vidro fosco, ó. Atenuação em vidro fosco, atenuação em vidro fosco. E a gente consegue observar as marcas vasculares através da atenuação. Bom, era isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem gosta de radiologia.